No vídeo de hoje você vai entender tudo sobre o handicap asiático. Alô, investidores de plantão, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal BetVicioBR. Meu nome é Lucas e estou aqui para te mostrar a verdade sobre o mundo dos investimentos esportivos. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de começarmos, eu preciso falar umas coisinhas aqui para vocês, tá, rapaziada? Então, a primeira é: nós temos dois tipos de handicap, o handicap negativo e o handicap positivo. Ponto. O handicap negativo a gente sempre vai usar em um time muito favorito. Por quê? Porque o handicap negativo, ele é uma desvantagem para o time que você usar. O time que você escolheu esse handicap menos 1,5 vai começar o jogo perdendo por 1,5 gol. Então, para você ter o win, o time que você escolheu, esse handicap, tem que ganhar o jogo por 2 gols de diferença. Por isso que a gente tem que usar o handicap negativo sempre um time muito favorito. E aí é onde entra o exemplo aqui, Real Madrid e Tabajara. Ou seja, o Real Madrid é muito favorito contra o Tabajara. Se eu pego um handicap menos 1,5 a favor do Real Madrid, o Real Madrid tem que vencer o jogo por 2 gols de diferença. Então há uma possibilidade do Real Madrid ganhar esse jogo por 2 gols de diferença. Já se eu pego um handicap menos 1,5 para o Tabajara, qual a chance do Tabajara vencer o Real Madrid por 2 gols de diferença? Entendeu aí? Então por isso que a gente sempre vai usar o handicap negativo em um time muito favorito, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o handicap positivo é o contrário do negativo, a gente vai usar no time que não é favorito. Então a gente usaria no Tabajara. Positivo, a gente está dando vantagem para o time, a gente está dando gols para o time. Ou seja, se eu escolher o handicap mais 1,5 para o Tabajara começou o jogo ganhando por 1,5 gols. E aí, pra gente perder a aposta, só se ele perder por 2 gols de diferença. Então a gente ganha com empate, a gente ganha com a vitória do Tabajara e a gente ganha até com a derrota do Tabajara por 1 gol de diferença. Se eu usar o handicap positivo no time mais forte, Real Madrid mais 1,5, porra, é quase óbvio que o Real Madrid não irá perder pro Tabajara. E se a gente bota essa vantagem ainda pro Real Madrid, a odd não vai ter odd, na verdade, vai ser uma odd irrelevante, 1,10, 1,5. Então, por isso que a gente usa no time mais fraco para a odd ter valor. Vamos lá então, rapaziada. Eu separei os principais handicaps, tá? Esses são os principais handicaps. Por que eu separei eles? Porque se você entender esses, você vai usar a mesma lógica nos demais handicaps e vai obter resultado, tá? Então, se você entender esses handicaps que eu separei aqui, você vai conseguir usar os outros. Então, agora eu vou começar a explicar o que significa cada handicap desse aqui, tá? Vamos começar pelo 0.0, que tá destacado aqui. O handicap 0.0, ele é o mesmo que o empate anula, tá, rapaziada? Então é o seguinte, você pegou o handicap 0.0 para o Tabajara. O que isso significa? Significa que se o jogo terminar empatado, você tem um reembolso. Significa que se o Tabajara vencer, você tem um win. E significa que se o Tabajara perder para o Real Madrid, você tem um head. Então o 0.0 é o mesmo que o empate anula. Já o mais 0.5 aqui, que está separado, ele é igual a dupla chance. Por quê? Você escolheu o handicap mais 0.5 no Tabajara. Significa que o Tabajara começou o jogo ganhando por 0.5 de vantagem. 0.5 gols de vantagem o Tabajara começou ganhando. Então a gente já começa no win. Se o Tabajara vence o jogo, ele já tinha vantagem 0.5. Então a gente tem um win. Se ele empata o jogo, vamos supor que foi 1-1. Terminou o jogo 1,5 pro Tabajara, porque a gente tinha vantagem do 0.5. Se o Tabajara perde o jogo, a gente tem um head, porque o time que ganhou conseguiu tirar essa vantagem de 0.5 do Tabajara, e aí a gente tem um head. Então o mais 0.5 é o mesmo que a dupla chance, tá? O que vocês têm que entender, rapaziada, coloque isso na cabeça de vocês. Quando a gente pega um menos 0.5, por exemplo, você tá tirando meio gol de um time. E se você pega o mais 0.5, você tá dando meio gol para um time. É literalmente isso mesmo, meio gol. Ou você tira ou você dá esse meio gol para um time. Então eu falei para vocês que o 0,0 é o empate anula e o mais 0,5 é a dupla chance, tá? E agora começa a ficar séria a brincadeira, rapaziada. Handicap menos 0.5 é a mesma coisa de vitória seca para um dos times, tá? Então se eu pego o handicap menos 0.5 a favor do Real Madrid, o Real Madrid começa o jogo perdendo por meio gol. E aí qualquer vitória do Real Madrid, ele vai tirar essa desvantagem de meio gol, né? E aí vai ganhar o jogo. Ah, Real Madrid ganhou de 2-1. Pega o 2 do Real Madrid, subtrai por menos 0.5. Real Madrid ganhou o jogo por 1,5-1. Ainda no handicap menos 5, então você pegou ele, o time é obrigado a vencer para você ter o win. Se empatar ou o time perder, obviamente você tem um head, tá? Handicap menos 0,5, menos 1, rapaziada. Teu time empatou ou teu time perdeu, você tem o head.
tá? O seu time ganhou por um gol de diferença, vitória simples, um gol de diferença. Você vai ter meio green, porque vamos supor que o Real Madrid ganhou de 1 a 0 do Tabajara, você vai ter o meio green, porque o 1 a 0 do Real Madrid supera o 0.5, menos 0.5, mas não supera o menos 1, só iguala o menos 1. E aí você vai ter o meio green, tá? Real Madrid ganhou por 2 gols de diferença, você superou o menos 0.5 e superou o menos 1. Aí você tem um green cheio. Handicap menos 1. Essas linhas aqui, ó, são interessantíssimas. Menos 1, mais 1, tá? Menos 2, mais 2. Por quê? Essas linhas têm reembolso, tá, rapaziada? Então, handicap menos 1. Para você ter o green, o seu time tem que vencer por 2 gols de diferença. Tranquilo? Porque ele começou o jogo perdendo por 1, menos 1. Então, para você superar, ele tem que vencer por 2 de diferença. Um gol ele tirou o menos 1 e o outro gol ele abriu a vantagem. Porém, se seu time vencer por um gol de diferença só, rapaziada, você tem um reembolso, porque você atingiu a linha do menos 1, mas não ultrapassou. Então você tem um reembolso a seu favor. Então todas essas linhas aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, toda linha redonda tem um reembolso, 0.0, então tem um reembolso a seu favor. Menos 1, menos 1,5. O seu time tem que vencer por 2 gols de diferença, fato, tá? Se ele vencer por um gol de diferença só, você tem um meio head, porque você igualou essa linha e não ultrapassou essa. Então você tem um meio head. Lembra que eu falei que se o time vencesse por 1 a 0 só aqui no menos 0.5, menos 1, você teria um meio green, porque você ultrapassou uma das linhas e igualou a outra. Aqui não. Venceu por um gol de diferença, você igualou uma das linhas e não ultrapassou a outra. Percebeu a diferença? Então você tem o meio head aqui. Venceu por 2 gols de diferença, você tem um green cheio, porque você ultrapassou as duas linhas. Tranquilo? Já no menos 1,5, você precisa, é obrigado que o seu time vença por 2 ou mais gols de diferença. Não tem jeito. Se vencer por um só ou empatar, é head total. E se vencer por 2 gols de diferença, é green. Por quê? Menos 1,5. O time começou perdendo o jogo por menos 1,5 gol. Ou seja, para ultrapassar, o que é maior que menos 1,5? 2 gols do time que você escolheu o handicap, porque vai tirar essa desvantagem. Agora nós vamos para o handicap positivo, rapaziada. Já falei para vocês que o mais 0.5 é a dupla chance. Suponhamos que a gente pegou o handicap mais 0.5 mais 1 para o Tabajara. Tabajara pode empatar o jogo, que ele ganha, porque ele começou o jogo com mais 1 gol de vantagem. Se ele perder por 1 gol de diferença, a gente tem um meio head, porque ultrapassou essa linha de 0.5 e igualou no 1.0. Então a gente vai ter um meio head, tá? E qualquer vitória por mais 2 gols de diferença do Real Madrid, a gente tem um head completo. Então, vitória por mais de 2 gols, head completo. Vitória por 1 gol do Real Madrid, meio head. E qualquer empate ou vitória do Tabajara, a gente tem um green, porque ele tem a vantagem de 1 gol de diferença. Handicap mais 1, rapaziada, no Tabajara. Tabajara empatou o jogo, ganhou, green pra gente. Tabajara perdeu o jogo pro Real Madrid por 1 a 0, reembolso, porque o Real Madrid ganhou de 1 a 0 e o Tabajara tinha um gol de vantagem, então ficou 1 a 1, né, no confronto, e aí a gente tem um reembolso, tá? Tabajara perdeu por 2 ou mais gols de diferença, a gente tem um head. Mais 1.0, mais 1,5. Tabajara empatou ou ganhou o jogo, temos o green. Tabajara perdeu o jogo por 1 gol de diferença, temos o meio green, porque um gol do Real Madrid igualou essa linha, mas não ultrapassou essa. Temos o meio green. Tabajara perdeu o jogo por 2 gols de diferença. Aí a gente tem um head. Os 2 gols do Real Madrid ultrapassou as duas linhas. No handicap mais 1,5, o Tabajara pode perder o jogo até por 1 gol de diferença, que o green é cheio. Então, empate ou vitória do Tabajara, green pra gente. Derrota do Tabajara por 1 a 0, green pra gente, porque 1 é menor que 1,5. E derrota do Tabajara por 2 gols de diferença, aí a gente teria o head, porque ultrapassa a linha de 1,5. É um assunto um pouco complexo para quem vê de primeiro. O que eu recomendo é assistir o vídeo 1, 2, 3 vezes até entender, tá? Se você não colocar na cabeça que aqui você tá tirando gols de um time e aqui você tá dando gols para um time, você nunca vai conseguir entender o handicap. Esses são os principais handicaps, tá? E eu separei eles porque se você entender esses, você vai entender os demais. Bom, rapaziada, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Espero que vocês gostem. É o que eu falei, é um assunto um pouco complexo para quem tá vendo a primeira vez. Então, assista 1, assista 2, assista 3 vezes. Porra, não consegui entender. Procura outro vídeo mais
aprenda o handicap, é muito interessante o handicap, principalmente para você que gosta de trabalhar só com resultado, com mercado de resultado. Para você que gosta de trabalhar no mercado de resultado, isso aqui é o ideal, porque você vai aumentar as odds que você vai pegar. Suponhamos que você pegar a odd do Real Madrid para vencer o Tabajara seja 1,20. Se você pega um handicap -1 no Real Madrid, por exemplo, a odd já vai para 1,50, 1,60. Então aumenta a odd. Tá dando uma desvantagem, você tá colocando, impondo uma desvantagem para o Real Madrid. A gente tem que vencer pelo menos por 2 gols de diferença, entendeu? Então aumenta a odd. Então para você que trabalha com mercado de resultado, ele sempre vai pegar essas odds esmagadas. Manchester City, um time ruim da Premier League, Real Madrid, um time ruim da La Liga. Então sempre vai pegar essas odds baixas. Com o handicap você consegue aumentar essa odd, tá? E ter um retorno maior. Então estude o handicap. Se você é novo aí no canal, inscreva-se para estar ajudando a aumentar o meu rolê aqui no YouTube, para estar ajudando a gente a chegar a 1000 inscritos. Vai ser importante para mim, tá, rapaziada? Deixa o teu like também, porque o teu like ajuda a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Por hoje é só, era isso e fui!